Oh, querido povo de Igarapé-Açu, vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante da nossa história. Estamos celebrando 117 anos da existência da nossa cidade. E eu, graças a Deus, destes 117 anos, bem 54, estou celebrando com a bênção de Deus e a ajuda dele, que fez com que eu viesse aqui em 1972. Igarapé-Açu ficou sempre no meu coração desde jovem, quando tive a graça de ficar perto do nosso inesquecível, saudoso cônego Calado, pois tive essa oportunidade de estar perto dele na casa da Santa Casa de Misericórdia de Belém. Portanto, com ele, eu já comecei a ouvir falar de Igarapé-Açu, porque ele continuamente tinha Igarapé-Açu no coração dele. Duas coisas me impressionaram sempre desse grande nosso cônego Calado. Primeiro, o amor para essa terra, que ele ficou bem 50 anos pároco de Igarapé-Açu, e esse amor que ele tinha para Igarapé-Açu e a profecia que ele fez. Naquele tempo eu não era padre, era só professor no Colégio do Carmo. E ele me disse: eu todo dia rezo Nossa Senhora Auxiliadora para que os salesianos possam ir a Igarapé-Açu e tomar conta de Igarapé-Açu. Isso me impressionou. Ele conhecia bem os salesianos. E aconteceu que os salesianos vieram tomar conta de Igarapé-Açu, que depois com o vigário que veio depois dele, o Lameira, né? Ele não aguentou, deixou o ministério, e então os salesianos vinham todo domingo do Colégio do Carmo, vinham aqui tomar conta. E quem teria dito que depois de muitos anos eu tivesse essa graça de vir e ser nomeado por nosso Dom Alberto Gaudêncio Ramos, pároco de Igarapé-Açu. Em 1972, eu chegava em Igarapé-Açu para ficar até hoje, com a graça de Deus, aqui. Não mais pároco, porque graças a Deus temos o nosso pároco, Padre Ricardo João, e como também o Padre Jefferson, colaborador, e, portanto, mas estar aqui presente sempre, porque aqui nós iniciamos um grande acontecimento, que é o projeto Novo Moisés. E o projeto Novo Moisés faz com que eu possa continuar aqui nessa terra até que nós possamos realizar esse grande acontecimento de Igarapé-Açu. Que Igarapé-Açu teve grandes acontecimentos. Começou a ser uma terra escolhida pelo governador Montenegro para ser o centro da primeira reforma agrária do nosso Pará. E aqui que se formou a primeira reforma agrária no começo do século XX. Século XX, porque aqui, essa nossa região, era toda habitada por índios. Os índios Caeté, eles dominavam toda essa região. Portanto, aqui o governador quis começar essa reforma agrária por ter visto a riqueza da nossa terra, riqueza de igarapés, riqueza de água, riqueza de floresta. E, portanto, achou o ideal para começar. E aqui implantou certamente uma das melhores reformas que se fez no nosso querido Brasil. E também no começo do século XX, no fim do século XIX, começo do século XX, essa terra, o bispo de Belém a escolhera para entregar aos frades capuchinhos da Lombardia, uma região da Itália onde tinha muitas vocações. E então, os capuchinhos vieram aqui lá pelos anos 1890.
depois disso, que eles implantaram a evangelização aqui, e se distinguiram dois sacerdotes muito importantes, Padre Carlos de Bérgamo, que era o superior, e o jovem Frei Daniel de São Arate, que ele chegou no Brasil com 22 anos de idade, tornou-se padre com 24 anos de idade e destinado à missão do Prata, era chamada assim naquele tempo, missão do Prata. Prata, que não era colônia do Prata, leprosário não, era escola agrícola para filhos de indígenas. Portanto, a primeira escola agrícola do interior do Brasil, certamente entre as primeiras, está também a colônia, o Prata, que naquele tempo, pelo rio, que passa aí, o rio Maracanã, que quando bate à tardia o sol, parece tudo prata, as águas dele. Portanto, era chamado também Rio do Prata. E deu nome a toda essa região maravilhosa do Prata, que hoje é Vila Santo Antônio do Prata, mas que foi o padre Daniel, jovem, 33 anos, depois de ter evangelizado toda essa região, ter construído, juntamente com o padre Carlos, a primeira igreja de toda essa região, que é de Santo Antônio do Prata, e gêmeas, e até parecida à igreja de São Sebastião, nosso padroeiro de Igarapé-Açu. Isso aqui era um centro de civilização com essa paróquia, que depois foi feita paróquia e entregue também aos frades capuchinhos, continuando lá. Portanto, a nossa paróquia de Igarapé-Açu, que começa em 1911. E quem foi o primeiro pároco dessa paróquia de Igarapé-Açu? Porque os frades capuchinhos se retiraram na escola agrícola do Prata. E a paróquia foi entregue a um padre jovem missionário alagoano, Calado chamado. E foi que ele veio e foi o primeiro pároco acompanhando os emigrantes nordestinos, porque houve, no fim do século passado, começo do século XX, houve grandes secas na região do Nordeste, que impossibilidade, tantas famílias tiveram que emigrar. E essa imigração abençoada foi a riqueza da região Bragantina. A região Bragantina foi uma experiência de convivência pacífica e promocional e benéfica entre os colonos nordestinos e também colonos europeus, espanhóis, italianos, tal, que aqui criaram essa grande população bragantina, formada mais de 80% de índios e depois de emigrantes nordestinos e europeus. Portanto, é uma riqueza muito grande de culturas, cultura indígena, culturas nordestinas e culturas europeias. Portanto, essa riqueza da nossa região Bragantina, essa aqui. E Igarapé-Açu sempre foi o centro. Por que Igarapé-Açu foi sempre o centro? Pelo Igarapé, chamado Igarapé-Açu, que era a principal via de comunicação que unia todas essas terras pelos igarapés. Não tinha estrada naquele tempo. Então, com a reforma agrária, com a construção da estrada de ferro, que foi uma das estradas de ferro da Amazônia mais importantes, então deu-se a essa região uma importância muito grande, uma importância agrícola. Aqui se produzia farinha de mandioca, milho, batata doce, verduras e frutas, nossas frutas tradicionais, sobretudo o açaí e também cacau, pupunha, tudo isso era produzido e levado pelo trem. Era uma coisa maravilhosa que eu andei nesse trem nos anos 60, quando era professor lá no Colégio do Carmo, que foram os últimos anos da Estrada de Ferro, porque depois
nos anos 60, houve alguém, ministro do transporte, aí, que acabou com a nossa estrada de ferro e acabou com essa vida toda do desenvolvimento da região Bragantina. Portanto, como eu disse, essa estrada de ferro era uma bênção, porque tudo quanto era produção dos nossos pequenos era trazido para ser carregado num trem que levava para Belém, e de Belém, através do porto de Belém, era enviado a várias partes do Brasil, como também a Macapá, etc. Portanto, era realmente uma região abençoada, próspera e de produção grande, que era aproveitada. Portanto, isso foi uma coisa importante. Cidade de Igarapé-Açu, reforma agrária, escola agrária para filhos de indígenas. Imagina que chegamos a ter mais de 250 jovens indígenas estudando com os capuchinhos e as capuchinhas, porque tinha frades e freiras que lecionavam no Colégio do Carmo, no Colégio do Prata. Portanto, é muito importante isso também. A educação principal que foi feita aqui na nossa terra é uma educação cristã, claro, da Igreja Católica e capuchina, dos fretes capuchinhos, e do Cônego Calado, que chegou no começo de 1911 aqui na nossa terra. Isso é muito importante. E a importância de Igarapé-Açu foi também na última guerra mundial, chamada Segunda Guerra Mundial, porque o general que era chamado a Raposa do Deserto, alemão, tinha levado sua fortificação toda e a resistência alemã contra todos os outros países unidos para derrubar essa ditadura nazista e fascista, porque não podiam chegar com aviões até lá. E então encontraram que, fazendo aqui em Igarapé-Açu uma base aérea que pudesse fornecer os aviões que vinham de Miami, dos Estados Unidos, faziam Miami, Igarapé-Açu, Igarapé-Açu abastecia e iam direto para a África, Casa Branca da África. Então, aí nessa Casa Branca, que era a capital dessa nação, onde estava a Raposa do Deserto, conseguiram debelar, conseguiram vencer. E a Alemanha se rendeu depois que houve também a bomba atômica em Hiroshima e tal. Portanto, a África, portanto, essa base de resistência. E com a bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki e Hiroshima, então a Alemanha foi derrotada. Portanto, Igarapé-Açu participou diretamente a acabar com a ditadura nazista e a ditadura fascista. Portanto, conjuntamente com o Império lá japonês, que era o Império tudo sui generis. Portanto, agradeceram, o mundo todo teve a agradecer a Igarapé-Açu. Portanto, como vê, são acontecimentos extraordinários que aconteceram na nossa terra. Por ser uma terra abençoada, por ter riqueza de água, riqueza de floresta, riqueza de agricultura, produção agrícola. Então, tudo isso é uma bênção que todos nós, igarapé-açuenses, estamos celebrando nesses 117 anos da presença do desenvolvimento e da fraternidade nessa terra abençoada. Agora eu quero acrescentar uma coisa: está surgindo também outra grande oportunidade, outra grande realização da região Bragantina. E sabe qual é? Chama-se como um Projeto Novo Moisés. Assim como teve a reforma agrária, que reformou toda essa nossa região agrícola, assim como tivemos a escola agrícola, agora nós temos e implantamos, através do Vibra João 23,
implantamos o projeto Novo Moisés. Em que consiste esse projeto Novo Moisés? Assim como Moisés foi salvo pelas águas do rio Nilo e protegido pela irmã Maria, conseguiu sobreviver e ir nas mãos da filha do faraó e foi criado como um príncipe e se tornou o libertador do povo hebraico, o povo judeu. Assim também os nossos da região Bragantina, os nossos amazônidas da região Bragantina são salvos, podem ser salvos pelas águas dos nossos igarapés, pelas águas das nossas marés, assim que essa região agora, Bragantina do Salgado, é definida como 3 tipos de terra que nós temos. Primeiro, terra degradada, quer dizer, aquela terra que era floresta e foi deflorestada, e foi agredida e foi tornando-se uma terra degradada. Depois temos a terra dos nossos igarapés, aquela terra aluvional, quer dizer, durante o inverno, os nossos igarapés crescem e como o Nilo invadem a nossa terra, e portanto levam para a nossa terra esse humus que vem dos nossos rios, fazendo a nossa terra Bragantina uma terra igual à terra do Nilo. E terceira terra, a terra que vive sob a influência da maré. Portanto, nós temos as nossas ilhas, que são, e também as nossas terras do continente, que estão sujeitas às marés, quer dizer, alta e baixa maré. Então, quando tem essa alta maré, as águas invadem e tornam essa terra nossa riquíssima de produção, até de peixe e camarão. Nós poderíamos produzir, se nós bem organizados com esse projeto estendido a toda a Amazônia, poderíamos colaborar para extinguir a fome do nosso planeta. A nossa terra poderia ficar, nunca mais ter gente que morre de fome. A campanha da fraternidade deste ano era fraternidade e fome. E eu me pergunto, e o que nós fizemos no Brasil para debelar a fome? O nosso projeto Novo Moisés está parado. Por quê? Tem tecnologia, tem um know-how, como se diz, termo técnico, para produzir para cada hectare de terra 30 toneladas de alimento. Não produz nada, porque não conseguimos fazer e realizá-lo. Então, precisamos de uma força popular, mas também uma força política. Queridos políticos da região Bragantina e do Salgado, Deus vai, terão que prestar conta a Deus se essa terra que podia diminuir a fome do mundo e não ter famintos no Brasil, tem ainda milhões de nossos irmãos brasileiros que passam fome. No fim, o juízo final o Pai Eterno julgando o nosso mundo dirá: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Ide, malditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deixou morrer de fome. Portanto, queridos irmãos, essa última façanha da força de Deus aqui na nossa terra, podemos, sem falta de querer dizer coisas absurdas, mas na nossa humildade poder dizer: gente, nós temos aí um projeto que pode resolver a fome do mundo. E esse projeto vem de onde? De Igarapé-Açu. Aqui nasceu, pelo conselho de quem? Dos nossos queridos da Colônia do Prata. Porque os primeiros tanques do nosso projeto foram feitos também na Colônia do Prata, para os nossos ancianos.
Portanto, queridos irmãos de Igarapé-Suense, nesses 117 anos da fundação da nossa querida terra de Igarapé-Açu, amemos essa terra, Igarapé-Açu, Igarapé grande, água grande, que pode resolver o problema da fome da nossa terra e até colaborar para diminuir ou até mesmo extinguir a fome no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Nossa Senhora de Nazaré, nós colocamos também nesse ano, todo ano eu faço, sob o manto dela, o nosso projeto Novo Moisés. E a nossa querida mãe nos ajude e faça com que os nossos políticos que amam tanto Nossa Senhora de Nazaré se tornem também eles colaboradores para que nós possamos realizar esse projeto. Amém. Obrigado por todos vocês que me ouviram, tiveram paciência de me ouvir. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nosso querido Igarapé-Açu, sobre a nossa querida região Bergantina do Salgado, sobre o nosso querido Pará, e faça com que nossas terras degradadas, terras de várzea e vazante, se tornem produtoras de alimentos para toda a nossa humanidade. Amém.